Direto da redação. Depois de quase 2 anos de tramitação, o Plano Nacional de Educação foi aprovado pelo Congresso e o texto define as metas e as diretrizes da educação para os próximos 10 anos, por uma década. Você vai entender agora os detalhes na reportagem. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, analisa a cada 3 anos o desempenho dos jovens em leitura, matemática e ciências. Na última edição, o Brasil foi o 16º pior avaliado em matemática e o 20º em ciências, num ranking com 81 países. Com o objetivo de melhorar esses índices no país, o Plano Nacional de Educação aprovado prevê 73 metas, organizadas a partir de 19 objetivos mais amplos, com foco na qualidade educacional. O Plano Nacional de Educação são as metas da educação brasileira para os próximos 10 anos. Creches, escola de tempo integral, escolas profissionalizantes, ensino superior. O novo PNE prevê atendimento de 60% das crianças de 0 a 3 anos em creches e universalização da pré-escola. Assegurar que 100% das crianças sejam alfabetizadas e que tenham um nível adequado de matemática ao final do 2º ano do ensino fundamental. Garantir que pelo menos 90% dos estudantes concluam o ensino médio na idade regular e garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, sem desigualdades por raça, cor, sexo, nível socioeconômico ou região e localização. O plano estabelece o acompanhamento das metas a cada 2 anos em todas as áreas de ensino, como educação infantil, ensinos fundamental e médio, educação integral, profissional, tecnológica e educação superior. O texto também amplia os investimentos públicos no setor. Eles passam a representar de 5,5% do Produto Interno Bruto para 7,5% em 7 anos e chegam a 10% ao final da vigência do plano, que é de 10 anos. Esse plano ele traz instrumentos de monitoramento e de implementação que podem tornar esse plano mais efetivo, como, por exemplo, ter metas para os estados e para os municípios, para além de uma meta nacional. Então, no território é muito diferente, é importante ter essas metas, e uma previsão fundamental para a implementação, que é que União, estados e municípios façam planos educacionais a cada 2 anos. Fabrício Cabral, bom dia. Olá, Roberto. Olá. Olá para você também sintonizado com a gente nas todas as redes sociais e no portal Viu Digital. Roberto, esse Plano Nacional de Educação aí, tudo bem, bacana, um projeto super interessante, mas eu acredito que deveria ter mais divulgação, fazer campanhas para isso. Hoje em dia, as pessoas praticamente são aprovadas automaticamente. Que futuro essas pessoas vão ter? Que prova? Ninguém perde de ano mais. Na verdade, existe um plano nacional de educação, de metas, que estabelece ali para a educação para se atingir. E você tem uma repartição do que é responsabilidade, em termos de responsabilidades. Você tem o ensino, que é responsabilidade do governo federal, da União. Você tem o que é responsabilidade dos estados e responsabilidade dos municípios. A União é o ensino de 3º grau, universitário. Os estados, ensino médio, e os municípios, ensino fundamental. O estado e o município, eles têm a liberdade de criar ali todos os seus programas, as suas metodologias, os seus programas, mas tem que atingir a meta que está estabelecida pelo plano da educação básica. Agora, o que você fala de aprovação automática, o aluno que passa de ano automaticamente. Isso acontece em alguns municípios. Vou citar como exemplo aqui, vamos ver aqui os municípios que têm aprovação automática. Eu acho que o município de Campos do Goytacazes hoje é aprovação automática. O que eu acho errado, os respeito, municípios estão optando por aprovação automática, o que eu também... Tem setores do magistério que contestam isso, que contestam esse Os tipo alunos não têm mais interesse, Roberto, não tem vontade mais de estudar. Não, passar de ano, você tem distorção, alunos que chegam aos 14, 13 anos sem saber ler. A doutora Caroline, do Drone, a Caroline, ela fez um podcast aqui com 2 alunos de escolas públicas de Ururaí, no ano passado, aqui no seu estúdio, em que as duas... Menino inteligentíssimo, garoto, mas inteligentíssimo.
E o garoto, ele tinha problemas ainda com leitura, com 12 anos, 13 anos de idade, tinha falhas na leitura. Mas esse é problema do garoto? Não. É da educação, porque Exatamente. falha. E é a aprovação automática. E por que os municípios têm buscado essa vertente de aprovar automaticamente? Porque existe todo ano o Exame Nacional de Curso, que é o exame, o Enem? O Enem. Não é o Enem, não. Não é o Exame Nacional, não. O Enem é para nível 3º grau. Mas Isso. você tem as IDEB, as notas do tá. IDEB. IDEB. Ensino da Educação Básica, né? Que só afunda. Por que as escolas os municípios estão optando por isso? É para ficar bem no IDEB, porque um dos critérios para o município ser pontuado no IDEB, o município tirou nota boa no IDEB, tirou nota máxima. Isso é tudo propaganda. É propaganda, mas um dos critérios é o índice de aprovação do aluno, não importa como. Se você chega lá no levantamento, é burocrático, vai fazer o levantamento no ensino, no município, a estatística do que aconteceu na educação ao longo do ano, e mostra ali, olha, 90% de aprovação, você subiu no IDEB. Aí o que adianta passar no INEB e não sabe nem fazer uma Aí conta o de prefeito matemática? ou a prefeita faz propaganda. A cidade está bem colocada, uma das melhores colocadas no IDEB. Mas tem um monte de analfabeto funcional. Você imagina a formação monte de de um aluno desse, uma carreira profissional, passar inclusive no Enem? Não passa. Não aí leva sabe 3, 4, 5 matemática, anos. Não chega. Se não sabe português, não aprende também matemática. A nossa linguagem já é difícil. O português já é uma disciplina muito difícil de se falar. Você imagina num aluno desse que quer se dedicar numa carreira de advogado, jornalista, entendeu? Professor. Ô, Fabrício, você, demais. além de jornalista formado, diplomado, portanto, com notório saber em jornalismo, é também professor porque tem a 2ª graduação. Exatamente. É formado em letras. Português, redação e literatura. Redação, não é verdade? É formado em letras também. Você, então, agora também na condição de professor. Você acha que esse critério de aprovação automática, o aluno, esse critério que ele favorece o professor ou favorece mais o município? Ou favorece o aluno? O aluno, quando chega lá na frente no mercado de trabalho, você acha que a aplicação da prova, ela mede realmente se o aluno ele conseguiu aprender ou não? De jeito nenhum, Roberto. Não tem como não. Eu acho que nós temos que voltar aos nossos métodos antigos, avaliação mesmo, provas ali na risca, e as pessoas estudarem. Se não conseguirem a nota exata, perde de ano, repete o ano, porque não vai ter formação como antigamente. Não vamos ter bons profissionais. Isso é nítido, gente. Muitos hoje estudam, se dedicam, perdem tempo ali, outros não se dedicam, aproveitam a vida e têm o mesmo direito que o outro que estudou. Fabrício, também a leitura, ela é muito ajuda saudável, muito. Ela ajuda muito. Porque muito. a leitura, o vocabulário aumenta, enriquece. Enriquece o vocabulário, então é importante que o aluno seja estimulado a fazer a leitura. Antigamente tinha leitura de gibi, você lembra? Aquilo era ótimo, né? As historinhas em quadrinhos. As historinhas em quadrinhos, porque aí ele começava o aluno no processo de leitura e ele se habituava. Roberto, eu acredito hoje de 10 alunos, se 2 fazem a leitura diária, são muitos. Hoje o tempo todo é celular, é vídeos, é brincadeira, são essas coisas horrorosas que a gente vê aí. Há pouco tempo, alguém pregou fez uma pegadinha num processo judicial. Fez uma abertura do processo judicial e inseriu lá um monte de bobajada, receita de bolo dentro de um processo judicial, e ele conseguiu, o juiz deu favorável. Porque não leu o processo. Aí, é um exemplo. Não leu o processo, não lê. Entendeu? Só lê ali a inicial. Você quer ver a grande pegadinha que o Ministério Público põe para juiz, para desembargador em tribunais, para condenar réu? Faz só a inicial e joga lá 5, 10 mil folhas que não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com o processo. O juiz só leu a inicial, não vai ler aquilo. Meu Deus do céu. Aí que tá. É isso que eu quero chegar nesse ponto com você. Então não tem o hábito da leitura, não afeta só estudante de escola pública. Na sociedade não lê. Não gosta da leitura. Acostumaram, virou uma tradição, virou hoje uma comodidade para muita gente. Isso não pode acontecer, por isso que nós estamos aí nessa situação.
É médicos que não conseguem dar problema na hora da cirurgia, de algum procedimento. É um advogado que faz esse tipo de situação. Exato. Eu não sei. É algo que não entra na minha cabeça. Eu acho que temos que voltar ao passado, perdeu de ano, repete, se identifica ali naquela matéria para poder passar, para poder ver dificuldades. Agora, quando tem um bom professor em sala de aula, quando o professor estimula a leitura em sala de aula... Roberto, não existe mais de olha, uma forma como antigamente, Roberto. Não, pode não ter. Essa fórmula, esse professor, ele não existe mais, que o pessoal tá ali para pagar a grana no final do mês e abrir. Sim. Exato. Então, mas é o professor que estimula, que puxa para a leitura, eu vou lhe dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho também a minha graduação de jornalista, faço atualmente Direito, você sabe disso, numa universidade, e nessa universidade foi criado um projeto, Corpus Literário. Esse projeto foi criado até pela professora Edinalda, que foi professora nossa de jornalismo, e eu fui reencontrar a Edinalda depois. É mesmo? Na Universidade Cândido Mendes. E a Cândido Mendes, ela criou o Corpus Literário. Então, a cada semestre, os alunos votam ali em um livro para fazer a leitura e tem uma prova depois sobre esse livro, a interpretação desse livro. Vale 2 pontos. Aí. Vale 2 pontos para o curso todo. Você não passa a se dedicar, a se interessar, a estudar aquele livro? O livro que foi eleito agora é o Alienígena, de Machado de Assis. Nesse livro ali a gente já encontrei várias obras. Tem um articulista aqui do Diário da Guanabara, que é o Francisco Neto Pereira Pinto, que é do Tocantins. É professor da Universidade de Tocantins e escreve no Diário da Guanabara. Ele há pouco tempo fez um artigo sobre um livro de um autor cujo livro já foi... o cara lançou o 2º livro, agora não me lembro o nome aqui, mas o livro dele que nós estudamos no Corpo Literário, Torto Arado. Mas que romance! Torto Arado. Eu quase gabaritei, porque o livro porque você se dedicou. Um livro gostoso, vai te seduzindo, é um livro que toca, que permeia pela cultura do Nordeste, pelos encantados, que é um traço da religião indígena, uma mistura de religião indígena, de religião afro-brasileira, é um negócio delicioso. Ele foi lá na essência. Então, isso que eu estou te dizendo, quando o professor, quando há um projeto, quando a escola estimula a leitura, leva o aluno à leitura, você consegue despertar. Você vai ter alguém que sabe português, que sabe fazer uma redação. E muitas das vezes a culpa não é do professor, é do método que aquela escola determinou para que ele praticasse aquela aula. E no ensino básico, ou você estimula o aluno a estudar, ou você vai alejar a capacidade do aluno de aprender. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Matemática, eu fui reencontrar matemática, me adaptei à matemática no curso de Relações Internacionais, que por causa de economia. E assim me deliciei, porque eu gosto de economia. Mas na minha infância, a minha professora de português, eu quando encontrava com ela depois, eu sempre me recordava. Eu era uma criança muito inibida em sala de aula. Toda criança, quando está no aprendizado, ela tem uma letra que não é muito caprichosa. Ela exibia o caderno, olha a letra dele, como é. A matemática, eu deplorei a matemática. Eu passei a ter ojeriza a matemática. Hoje em dia as pessoas nem têm mais tabuada, eu acho. Hoje em dia tudo no celular. Mas eu também ojeriza, porque a imagem da matemática foi dessa professora. Depois eu reencontrei ela, mãe de uma menina, as duas saíram na porrada dentro de casa, você passava em frente à casa dela, porque era perto da redação do jornal que eu trabalhava, atravessava para a janela telefone, televisão, então você viu, essa mulher estava em sala de aula, né? Olha a relação dela com a filha, bem depois, ela já deveria estar aposentada. Que coisa, né? Mas era um porradeiro. Uma vez eu estava passando em frente, passou uma televisão. Meu Deus, que televisão é essa? Pela janela. Meu Deus. Olha, mas é um assunto polêmico. O primeiro passo hoje dos pais é saber que os filhos estão sendo muito bem alfabetizados. Se sair da alfabetização e verem que o filho não consegue ler uma palavra, eu acho que já é um sinal ruim. Olha, o pai tem que vigiar a escola do filho, seja escola pública, tem que acompanhar, ou escola particular. Não interessa. Eu digo isso porque, e um dos exemplos que eu tiro isso aqui é minha filha Caroline, com a minha neta, com a Alice, ela acompanha, ela vai à escola, ela acompanha como eu ensino, ela monitora. Está fazendo aniversário hoje, diga-se de passagem. Quem? A Caroline hoje está fazendo aniversário. Caroline está fazendo hoje? Está fazendo aniversário. Carol, hoje. Parabéns, felicidades, muita saúde para você. Fazendo aniversário. Mandar mensagem para ela depois. Manda. E ela, assim, ela monitora a escola da filha, ela acompanha
acompanha a escola da filha. A menina tem um ótimo rendimento e tem assim uma percepção cultural de leitura, faz leitura cotidianamente de livros em função desse acompanhamento. Então, se a família em casa ela monitora, se tem alguém que tem condições de monitorar, né, de acompanhar, a gente sabe que é difícil porque nem todo pai nem toda mãe tem condições de fazer isso. O tempo, dia a dia, o dia a dia, mas tem que fazer. Mas tem. Porque aí vai ter um bom profissional, vai ter o cara em condições de enfrentar a vida, né? De enfrentar os desafios que o estudo vai lhe permitir enfrentar. Estudo hoje é primordial, não adianta, você não chega a lugar nenhum sem estudo, Roberto. Por isso a gente não está criticando, não é crítica negativa, é uma crítica construtiva, que eu acho que nós hoje estamos aonde nós estamos graças aos estudos que nós tivemos no passado, que hoje em dia não tem mais. E vou dizer aqui também uma outra mãe que eu já vi aqui no programa que fazer isso, é a Luciene, que sempre está participando conosco aqui. A Luciene tem 3 filhos. Um dia a Luciene, participando do programa aqui, ela estava na escola pública pela manhã para acompanhar, porque ia participar de uma reunião com a direção, porque é a escola em que o filho estudava. Então a mãe que vai à reunião, né, na escola pública faz um sacrifício para estar presente em todos os momentos. Todos os momentos, é muito presente. Muito bacana.